Sim, galera, voltamos com mais um vídeo e dessa vez vamos falar de Besouro Azul. Sim, resolvi assistir o filme e trazer um comentário para vocês. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo! É isso aí, galera. Assisti Besouro Azul e eu vou ser bem sincero, ele não era o que eu esperava. Sendo bem sincero nesse ponto. Tipo, eu esperava um filme um pouco mais focado na questão tecnológica, na exploração da Cordes, na questão de trazer mais esse elemento científico, né, para dentro do universo da DC. Mas a gente teve um filme um pouco mais comédia, um pouco mais ação. Tipo, na minha opinião, o filme não é ruim, mas ele deixou a desejar em alguns aspectos. Gostei bastante da interpretação lá do rapaz do Karate Kid, onde que ele faz a interpretação do Jaime Reyes, né? Eu achei interessante. Bruna Marquezine, eu achei legal a interpretação, mas talvez poderia ser um pouco a mais ali. Porém, é aquele negócio, a gente tem uma apresentação de um novo herói que nunca tinha sido explorado. Temos aí a questão de que o DCU estava sendo destruído, né? Podemos colocar dessa forma, porque não tinha mais o Snyder e estava chegando o James. Então, tipo, as coisas mudaram. E aí, talvez o filme, ele passou por essa filmagem assim, mas ele não estava sendo cogitado a participar desse novo universo que o James Gunn está construindo. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui falando sobre Superman Legacy. Se você ainda não viu, dá uma conferida aí. Mas, basicamente, a gente tem esse aspecto, que o filme, ele, vamos dizer assim, ele saiu cumprindo tabela. E isso, ao meu ver, acaba meio que prejudicando. Porque aí, meio que talvez os roteiristas, o diretor, taca meio que não vai ter uma sequência mesmo, vamos fazer o que a gente quiser fazer e pronto. Mas assim, o aspecto da ideia, da questão de trazer ali elementos mostrando que o Besouro Azul original, ele existiu, os gadgets que ele fez e tal, porque ele ainda não tinha acesso à armadura, né, que é o Besouro Azul. Então acaba que o Besouro Azul escolhe quem vai ser seu hospedeiro. Essa parte de introdução ao personagem, de origem, né? Vamos colocar assim, considerando um filme de origem, ela é interessante, ela apresenta os elementos básicos aí para um filme de origem. Apresenta quem é o personagem, apresenta que o Besouro, o que ele faz, que é uma armadura tecnológica, que ele escolhe seus hospedeiros, mas que tem um contexto do qual eles não abordaram muito, que ela é uma máquina de destruição. E ali no caso, a gente até vê a armadura tentando destruir, matar as pessoas, mas o Jaime fala, não, nós não somos assassinos. E no entanto, no final do filme, é a mesma frase que a inteligência artificial lá dentro fala com o Jaime, nós não somos assassinos. E aí ele não mata o vilão. Então assim, nesse aspecto, eu até achei interessante a abordagem do filme, colocando esses contextos, trazendo elementos, né, do passado do pai, né, do pai da... Eu esqueci o nome da personagem da Bruna Marquezine, mas do pai da Marquezine lá no filme. Então assim, que é um ponto que eu acho também, que talvez a gente não visualize tanto esses personagens, essas questões, por eles não mostrarem da forma que deveria mostrar. E aí acaba que a gente vai num contexto e meio que fica assim, tipo, perdido. O filme, ele é extremamente engraçado. Eu acho que o que sustenta mais é a família do Jaime, né? Sustenta o filme praticamente todo, com todos os elementos de comédia, tipo a vovó que ela demonstra ser habilidosa com armas e tipo assim, desde o começo do filme até o final, você não imagina nada pra ela e aí de repente ela mostra que ela tem algo a oferecer, né? E que ela participou talvez de uma revolução, né? E a gente não vai saber disso.
é lançado ali em um contexto, mas não dá uma continuidade. Então eu acho que esses são alguns dos problemas, né? O fato deles focarem muito mais na comédia do que realmente em trazer a ideia de quem é o herói, do porquê que ele existe, o contexto de todo elemento, né, que a gente tem em relação ao Jaime, a família dele, as indústrias Cords, que são elementos importantes para o universo da DC. Eles são ali abordados de forma rasa, sem nenhuma explicação, sem nenhum contexto, sem nenhum sentido, né? Eu acho que isso decepciona um pouco. Talvez seja por isso que muitas pessoas não gostaram tanto do filme. Mas assim, se eu fosse falar, para um filme de herói, se a gente não for considerar a origem dos quadrinhos, se a gente não for considerar alguns aspectos dos outros filmes de super-herói que a gente teve, porque a gente tem o Flash também, que acaba tendo algumas piadas de forma um pouco mais exagerada. Então, assim, de certo modo, tá dentro ali desse padrão. Então, talvez os roteiristas, o diretor, optou por ir em um viés assim, para tentar agradar mais o público, né? E, assim, de certo modo, agradaria, se não for o fã de carteirinha, podemos colocar assim. Então, assim, eu achei o filme razoável, não vou falar que ele foi bom, ele não foi um dos melhores filmes que eu assisti, mas ele foi razoável ali. Eu coloco mais. Adão Negro eu acho que foi melhor do que ele, pelo menos é a minha opinião. Discorda de mim? Aproveite os comentários, deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou de Besouro Azul. E se gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilha o vídeo com os amigos. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!